Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre mais um evangelho secreto, um evangelho apócrifo, o evangelho conhecido como Evangelho Secreto de João. Se preparem, pois este evangelho coloca tudo de cabeça para baixo, tudo que você aprendeu nas religiões, nas denominações religiosas, tudo de cabeça para baixo. Esse evangelho começa, sendo descrito que João comenta o que ocorreu com ele, né? Então, ele diz que Jesus estava sendo crucificado nesse momento e ele estava muito triste com a situação. Então, ele sai ali do Monte do Calvário e vai até o Monte das Oliveiras. E chegando no Monte das Oliveiras ainda, ele é repreendido por alguns colegas que dizem: viu? Esse Jesus virou a cabeça de vocês. Então ele sai e tenta se isolar para ficar sozinho, para pensar em que ele estava nesse momento pensando. E agora, para onde o Senhor vai? O que se vai ser o Senhor? O que é um eon imperecível? Né? Ele está fazendo vários questionamentos do que iria acontecer com eles, de como ficaria toda a mensagem do Senhor e como que eles atingiriam um aeon imperecível, né? Então, ele pensando sobre essas coisas, ele vê o céu se abrindo e nesse momento ele vê uma luz vindo na direção dele. E essa luz, ela se aparentava, segundo a descrição no Evangelho, ora em uma forma de um menino, ora na forma de um homem, ora na forma de um ancião. E a luz disse para ele: João, por que está assustado? Não tema, sou eu. Não me reconhece, né? Então, era Jesus que estava conversando com João, e Jesus disse: eu vim para te ensinar sobre tudo que você estava perguntando, sobre tudo que você estava pensando. Eu vim te ensinar sobre os segredos da raça inalterada, da raça inabalável, né? Então, é assim que começa o Evangelho Secreto de João. Vamos falar um pouquinho como que esse evangelho foi encontrado. Então, lembrando que João e Jesus eram muito amigos, né? Então, Jesus dizia que João é amor, né? Então, é o apóstolo que Jesus tinha um carinho especial por ele, né? Esse texto, Apócrifo Evangelho Secreto de João, ele foi encontrado em 1945, né? Na cidade de Nag Hammadi. Mas, pelo que tudo consta, a igreja já tinha conhecimento, a igreja católica já tinha conhecimento antes, né, dessa cópia ser encontrada em Nag Hammadi, pois, né, Irineu, que foi um grande bispo que foi encarregado, né, em estabelecer o que é os textos canônicos e separá-los, né, em apócrifos e em canônicos. Ele escreveu sobre o apócrifo de João. Ele falou em 1885, ele disse que este é um dos textos que forjaram para confundir as mentes das pessoas tolas, que são ignorantes das verdadeiras escrituras, né? Então, ele fala que essas escrituras que o próprio Irineu estava estabelecendo, né, com o Forfund Evangelho, né, que na sua autoridade ajudou a tornar os evangelhos canônicos, né? Então ele estava separando, ele estava escolhendo, e ele então deixou isso de fora e disse que, imagine, né, que era para confundir os cristãos e classificou como uma grande heresia, né? Além disso, ele retirou, né, ele refutou os evangelhos, na verdade, o evangelho de Judas, né, e esse evangelho secreto de João. Então, nós não teríamos nunca acesso a esses textos se não tivessem encontrado em 1945 uma cópia. E a cópia encontrada em 1945 na cidade de Nag Hammadi, né? Uma cidade que faz parte do Egito,
E nessa cidade não foram encontrados só o Evangelho secreto de João, foram encontrados muitos e muitos textos que hoje eles compõem a biblioteca de Nag Hammadi, que é a biblioteca dos gnósticos, né? Dos gnósticos atuais, né? Então, esse texto que nós vamos ler agora, ele data em torno do ano de 300 depois de Cristo, né? E esse texto, então, para ser mais preciso aqui, ó, 350 a 400 depois de Cristo, ele foi datado, tá? Então é uma cópia. Então, e aí que a igreja já conhecia, né? Porque em 185 Irineu já tinha excluído esses textos dos textos canônicos. Então esse texto ele só chegou a nós por essas descobertas arqueológicas, indicando sim que existem muitos textos apócrifos, né, que esses já eram conhecidos da, né, das pessoas, né, que hoje compõem a Igreja Católica, e lá no Vaticano deve ter um emaranhado enorme de textos como esses, né, secretos que nós não tivemos acesso. Então, o que diz esse texto para ser uma grande heresia, né? Vamos começar. Então, começa assim, ó. Ele diz assim que enquanto ele estava contemplando essas coisas, imediatamente os céus se abriram e a criação que está abaixo de todos os céus brilhou, o mundo inteiro estremeceu. Eu tive medo. No entanto, veja, na luz eu vi uma criança que ficou diante de mim. Enquanto eu observava, ele se tornou um homem velho e ele mudou sua aparência novamente para um jovem. Não eram vários diante de mim, mas sim uma aparência com múltiplas formas da luz. Ele me disse: João, João, por que você duvida ou por que você está assustado? Essa imagem não é estranha para você, é? Portanto, não seja medroso. Eu sou aquele que está com você sempre. Eu sou o pai, eu sou a mãe, eu sou o filho, eu sou o inviolado e impoluto. Agora eu vim para te ensinar sobre o que é, o que foi, o que será, para que você conheça todas as coisas que estão invisíveis, quanto aquelas que estão visíveis, e te ensinar a respeito da raça inabalável do homem perfeito. Tá? Então começa assim. Eu não vou passar todo o texto, né, do Evangelho Secreto de João. Hoje é possível adquirir esse texto na forma de livros, e é possível também adquirir na forma de vários vídeos no YouTube sobre textos apócrifos, mas eu vou fazer uma versão diferente, uma versão comentada, comparada com outros textos apócrifos. Então, essa versão começa assim, e aí então Jesus vai falar para João sobre o pai dele. Essa definição sobre o pai, nós já falamos no vídeo anterior, onde nós utilizamos justamente a definição que Jesus fez para caracterizar o seu pai, né, que é o Deus, né, todo-poderoso, Deus verdadeiro, Deus altíssimo, né, o inabalável, né, o inefável. Ele usou, nós utilizamos então no vídeo anterior, né. Nós vamos para outro ponto desse material. Então, ele começa, né, fazendo grandes revelações. Ele diz, então, sobre o primeiro poder emanado. Ele fala que o Pai, então, depois dele caracterizar o Pai como, né, nós já comentamos, uma presença inefável, né, em todos os lugares, em todos os universos, em todas as pessoas, em todos os seres, em tudo. Então, o Pai está em tudo. Ele diz que ele estava, antes de ele emanar esse universo, ele estava então em pensamento. E o seu pensamento teve uma ação. E essa ação fez com que surgisse aquela que tinha aparecido diante dele no brilho da sua luz. Então ele emanou, né? Antes de emanar toda a criação, antes de emanar qualquer coisa, ele teve um pensamento. E desse pensamento surgiu, emanou dele como uma luz, né? E essa luz, ela tinha um poder, e esse foi chamado de primeiro poder, tá? Então, ela
é o pensamento do todo. A esse poder, esse primeiro poder, a essa luz, Jesus chama de protenóia, né? Então, ela é o pensamento do todo, é a protenóia. A luz dela brilha como a luz dele, o poder perfeito, que é a imagem do Espírito puro, invisível e perfeito. E o primeiro poder, a glória do Barbelo. Então, Barbelo é uma região, então, que existe no mais alto dos céus, aonde se tem, então, a sabedoria, aonde a sabedoria e a inteligência, por isso que ele fala, é a glória do Barbelo. Então, surgiu, né, essa emanação e deu início, então, a essa região de sabedoria, de esplendor no céu, que é chamada de Barbelo, né? Então, é a glória perfeita de todos os aeons, é a glória da revelação. Ela glorificou o Espírito puro e foi ela quem o saudou, porque graças a ele ela havia surgido. Então surgiu essa luz, surgiu uma luz de grande potência, o primeiro poder emanado, a protenóia, e ela estava agradecida e feliz, porque graças a ele, ou seja, ao Deus Todo-Poderoso, ela surgiu. Este é o primeiro pensamento, a imagem dele. Ela se tornou o útero de tudo, pois ela quem é anterior a todos eles. Ela é a mãe, pai, o primeiro homem, o Espírito Sagrado, os 3 vezes macho, os 3 vezes poderoso, o andrógeno, 3 vezes nomeado, o aion eterno entre os invisíveis e o primeiro a vir. Então, é o primeiro aion, a região do Barbelo, é uma região completa de luz e sabedoria, aonde essa luz se chama protenóia, e dessa região, então, ela se somou ao pai na forma de uma mãe, então se tornou pai e mãe, né? E foi o primeiro Aeon emanado antes de todos os Aeons. Então não é só um ser que ele emanou toda uma região de grande sabedoria, tá? Uma região da onde provém essa fonte e, vamos dizer assim, essa protenóia que provém do Pai e que está nesse lugar e que desse lugar provém para os diferentes aeons, essa luz, essa sabedoria que ele chama de protenóia. Então, né, reticências, porque nós fragmentamos o texto. E ele olhou para o Barbelo com a luz pura que envolve o espírito invisível e com sua centelha, e ela concebeu dele. Ela gerou uma centelha de luz, possuindo bem-aventurança, mas que não o igualava em grandeza. Esta foi uma criança unigênita da mãe pai que tinha vindo. É fruto único, o unigênito do pai, a luz pura. Então essa luz, essa protenóia que estava no Barbelo, né, que assumiu uma forma de mãe, junto com o pai, a mãe e o pai, ela emanou nessa região do Barbelo, então, uma criança, ou seja, um filho, né, é isso que ele está dizendo. E ela pediu que lhe desse um ajudante, que é a mente, e ele consentiu alegremente. E quando o Espírito havia consentido, a mente veio e auxiliou Cristo, glorificando ele e Barbelo, e todos estes surgiram no silêncio. Então, veio primeiro a luz, que é o Espírito Divino de Deus, a protenóia, a sabedoria, a inteligência inabalável, formando o primeiro Aeon, que é o Barbelo. Esse Aeon, então, ele tomou uma forma de mãe e emanou, né, com o auxílio do Pai, com a centelha de luz do Pai, ele emanou um espírito invisível com essa centelha, que foi uma criança, a primeira criança, o unigênito do Pai, a luz pura. E essa criança, então, ela veio ser a ajudante da mãe, ela era a mente da mãe, então a mente da protenóia. E a alegria também. Então o Barbelo se encheu de sabedoria, de alegria, e o Espírito de Deus então veio nessa criança
e ele chamou de Cristo essa criança. E ele glorificou Cristo e o Barbelo, e todos esses surgiram no silêncio. Então, aqui se vê a primeira, né, ideia de, então, Deus emana de si uma sabedoria intensa na forma de uma luz. Ele chama essa luz de mãe, e essa luz, junto com o Pai, emana um filho, um unigênito, que é a mente, que é a inteligência e a alegria, e ele chama de Cristo. E assim, essas três emanações, né, vamos dizer assim, as duas emanações e mais o Pai, emanaram a eons sem fins, né? Muitos eons, e na glória da perfeição e da sabedoria. Então, e a palavra acompanhou a vontade, porque pela palavra, Cristo, que é o autogênese divino, então foi autogerado de Deus, né? Porque ela pediu para Deus e Deus concedeu a ela, autogerando. Ele, criando Cristo, ele criou a vida eterna, a vontade dele, a mente e a previsão, e serviram e glorificaram o Espírito invisível e verbelo, pelos quais eles haviam surgido. E o Espírito Sagrado completou o autogênese divino, que é o Filho dele. Então Deus completou Cristo, né, junto com o Barbelo, que é a protenóia, para que ele pudesse auxiliar o Espírito puro, invisível e poderoso com o autogênese divino, o Cristo, a quem ele havia reverenciado com uma voz poderosa. Ele veio pela presciência, e o Espírito puro, invisível, colocou o autogênese divino de honestidade acima de tudo, e submeteu a ele toda a autoridade e a verdade que ele possui, para que ele conheça o tudo, que foi aclamado com um nome exaltado acima de todos os nomes, porque este nome será mencionado para aqueles que são dignos dele. Então o Cristo veio e Deus então deu toda a autoridade ao Cristo, a autoridade, todos os poderes, né? Então a autoridade divina, né? Então esse Espírito que habita no Cristo é um Espírito puro, de honestidade, né? E acima de tudo foi exaltado acima de todos os nomes, né? Então, e a Sofia da Epinóia, sendo um aeon, concebeu um pensamento dela mesma. Então, observe a sabedoria. Sofia é sabedoria. A sabedoria da Epinóia ou Protenóia, da região do Barbelo, ela concebeu um pensamento sozinha, dela mesma, tá? Dela mesma pela concepção do Espírito invisível e pela previsão. Ela queria produzir reinos por conta própria, sem o conhecimento do Espírito. Ele não havia provado. Então ela começou a querer criar sem o Pai, né? Então é isso que Jesus vem explicar para João. Embora a pessoa da masculinidade dela não tinha provado e ela não tinha obtido a autorização e ela havia pensado sem o consentimento do Espírito, mesmo assim ela prosseguiu. Então ela sabia, né? Olha, eu vou criar sem o Pai, mas ela prosseguiu na ideia que ela tinha de criar um reino sozinha. E devido ao poder invencível que existe dentro dela, o pensamento dela não permaneceu inativo. E algo que era imperfeito e diferente da sua aparência, né? Então, esses seres incríveis, essa luz poderia ter uma aparência, né? Então, depois a gente vai ver mais pra frente que a aparência que eles escolhem é muito similar à nossa aparência, né? Vamos ver mais pra frente isso.
E era diferente da aparência da mãe. Então, ela havia concebido algo sozinha, sem autorização do pai, que ela sabia que não tinha autorização do pai, que não tinha consentimento dele, mas ela prosseguiu. Então, essa Sofia emanou um ser que tinha uma aparência muito diferente dela, pois tinha uma outra forma. E ela percebeu, então, o que ela havia feito, né? E quando ela viu as consequências do seu desejo, aquilo se transformou numa serpente com cabeça de leão. Assim está escrito no Evangelho Secreto de João. E os olhos dele eram como chamas no clarão. Ela o lançou para fora dela, para fora daquele lugar, então para fora do berbelo, para que nenhum dos imortais o visse. Então, para que Cristo e todos os outros autogentes, existe em Pisce Sophie, né, no Evangelho Pisce Sophie, uma declaração de que Jesus, que são 24 autogentes, e ele é um dos primeiros, né, o primogênito com todo o poder, ungido com todo o poder do Pai. Mas ele diz em Pisce Sophie que são 24 autogentes, são 24 autogerados pelo Pai, né? E ele diz, então, que fala que ela tentou esconder, então, desses outros imortais para que não visse, porque ela o havia criado em ignorância, né? Então, ela criou sabendo que não havia a aprovação do Pai, mas mesmo assim ela criou. E ela o rodeou com uma nuvem luminosa, e ela colocou um trono no meio da nuvem, para que ninguém visse, exceto o Espírito Sagrado, que já sabia que ela tinha então emanado essa criatura, que é chamado Mãe dos Vivos. E a Sofia, então, ela nomeou esse ser com esse nome, que aparece aqui e que também aparece no Evangelho de Pisce Sophia, né? Então, se vocês procurarem em alguns sites gnósticos, não no Brasil, né? Os gnósticos do Brasil são um pouco diferentes desses gnósticos que existem em outras regiões do mundo, que são aqueles que seguem Valentino, né? E que o mestre deles é Valentino, que era, né, um dos gnósticos daquele que representava os cristãos antigos, que foram todos mortos, inclusive Valentino foi morto também, né, na arena com leões, né, os leões jogaram Valentino para os leões comerem, né, e todos os que permaneceram, né, no cristianismo antigo foram chamados gnósticos, e eles foram mortos, perseguidos, provavelmente, né, esses que ainda detêm, né, que hoje, né, se mostram como gnósticos, né, eles provavelmente mantiveram uma parte dessa semente, né, que muito deve ter sido perdido. Bom, mas voltando ao texto, o Evangelho Secreto de João, então, essa imagem, essa ilustração foi retirada de um site gnóstico. E é assim, então, que Jesus descreve essa criatura que foi emanada. Observe que não é só uma criatura, né? Então, é um avatar, ou seja, é uma aparência que uma criatura poderosa emanada por um dos maiores poderes, que é a protenóia, né? Que a protenóia emanou, então é uma emanação, não é uma criatura, ele é um aeon, né? Ele é um aeon, ele é um reino praticamente, né? Que vai produzir um reino, e que nesse reino ele vai produzir tudo que vai existir ali, em termos de sentimentos, né? Em termos de energia e tudo mais. Mas vamos continuar, vamos ler um pouquinho mais pra frente. Então, Sofia emanou esse ser que era diferente dela, que tinha uma cabeça de leão e um corpo de cobra, de serpente.
E então Jesus fala para João: este é o primeiro arconte que tomou um grande poder da mãe dele. E ele se separou dela, então ele sabia quem era a mãe. A mãe colocou ele num trono, numa nuvem. Mas ele sentiu alguma repulsão pela mãe. E ele se dirigiu para longe do lugar que ele tinha nascido. Então ele foi enviado para longe do barbelo. Ele ficou forte e criou para si outros aions com uma chama de fogo luminoso que ainda existe hoje. E ele se juntou com a arrogância que existe nele e gerou autoridades para si. Tá? Então eles geram outros aions. Então, gente, é como se cada nome desse é um planeta, na verdade, ou vamos dizer assim, uma emanação, né? Uma emanação que determinadas regiões concentram em termos de pensamentos, de energia, de sentimentos, né? Então ele que era que foi criado na ignorância, ele já era um Aeon, ou seja, ele já era um forte poder de criar coisas. Ele já tinha esse poder, tá? E ele tinha essa aparência, mas ele não era um ser, nem Piche, nem o Autogênesis, eles são vibrações de luz que criam, né? E eles se concentram em determinados lugares específicos. E nesse caso, ele se concentrou, né, na arrogância que ele tinha e criou outras autoridades. Então ele fala lá, ó, o nome do primeiro foi Atote, que é o ceifeiro. O segundo é Armas, que é o olho da inveja. Então ele criou inveja. Então o que ele emanou? Então ele criou um Aeon dele e emanou várias autoridades nesse Aeon. Então ele criou os sentimentos lá de ceifar a morte. Ele criou a inveja. O terceiro era Kalila Ombre. O quarto é Iabel. O quinto é Adonaios, que é chamado Sabaô. O sexto é Caim, aquele a quem as gerações dos homens chamam de Sol. Então, é o Mitra, né? Aquele a quem as gerações dos homens chamam de Sol é o sétimo, Abel, né? Então, é o Mitra. O oitavo é Abrizense. O nono é Iobel. E o décimo é Armoupiel. E o 11º é o Meuseir Adoneim, né? E o 12º é Beliel. É ele quem está acima das profundezas de Hades, né? E ele colocou os 7 reinos, cada um correspondente aos firmamentos do céu. Então, é exatamente isso que ele fez. Então ele emanou 7 reinos interessantes. Nós temos aqui, né, ao redor da Terra, na constelação nossa, nós temos ao redor do nosso Sol 7 planetas e ele emanou 7 reinos. E observe que lá na inteligência, vamos dizer assim, nos conhecimentos dos cristãos mais antigos, se você pegar o conhecimento de Salomão, ele formou uma cabala com esses reinos que ele chamava de Sefirote. E é interessante que são 7 também, os planetas estão representados lá, né? Eles são 7, são 10 Sefirotes, né? Mas são 7 ali que estão representados. Então, abaixo do 10 também existem Sefirotes. Então aí você vê que correlaciona com o que está escrito aqui, porque abaixo do 10º, que é a Terra, existe lá o Sefirote, que é as profundezas de Hades, e um pouco acima, que é o Belial, né, que é a autoridade que emana o que está lá.
né? Então, ele emanou para cada uma dessas regiões aí, essas autoridades, para produzir essas sensações, essas coisas, né? E ele colocou 7 reis, então cada um correspondente ao firmamento do céu, né? E 5 sobre a profundeza do abismo, para que eles reinem. E ele compartilhou seu fogo com eles, mas ele não emitiu do poder da luz que ele havia tomado da sua mãe, porque ele é escuridão ignorante. Então ele criou eles, mas sem passar a protenóia que ele havia, né, adquirido da sua mãe, né? Então é interessante esse trecho que está aqui, porque quando a gente lê o texto apócrifo de Bartolomeu, né, a gente vê que Jesus ele traz para cima, né? Ele ordena Miguel, o anjo Miguel, a trazer Beliel para cima, né? E ele subiu aprisionado por anjos e atados de fogo, porque Bartolomeu pediu e insistiu para que ele pudesse ter uma visão, para que ele pudesse ver esses então que perturbavam, né, os homens, né? Então Bartolomeu pede para ele ser levado, né, ao Tártaro. Ele quer conhecer, né? Então Jesus não leva ele ao Tártaro, mas ele pede para Miguel, um anjo de luz, né, do Senhor, para que traga Belial, né? Então ele aparece com a forma de um dragão. Nossa, olha só, com uma altura de 1.600 côvados, né? Que é um côvado 45 centímetros, então calcule aí. E seu rosto era como uma centelha e seus olhos tenebrosos, e do seu nariz saía uma fumaça mal cheirosa, né? E aí Bartolomeu pergunta para esse Belial como que consegue, sendo preso debaixo da terra, né, das profundezas mesmo da terra, como que ele consegue ainda fazer com que os homens caiam na dele, né? Quer dizer, com que os homens pequem, errem. Aí ele responde que ele emana da mente dele ódio, raiva, que ele emana da mente dele todos esses sentimentos ruins e que esses sentimentos eles chegam pelo solo até o homem e que perfura o homem como se fosse uma faca. E aí então o homem reage a esses sentimentos e faz todas as coisas ruins que ocorrem então na Terra, né? Então, quem quiser ler depois, uma hora a gente pode comentar, é o texto apócrifo de Bartolomeu, só para correlacionar aqui, ó, o que está escrito lá no texto, né, do Evangelho Secreto de João com o outro apócrifo, que é o de Bartolomeu, que não foi encontrado em Nag Hammadi, que foi encontrado, né, no manuscrito, com os manuscritos do Mar Morto, que daí já era outra biblioteca, que se suspeita que é a biblioteca dos essênios, né? Então, para ver como tudo se correlaciona. Voltando ao manuscrito do Evangelho Secreto de João, então Jesus diz: estes são os nomes das autoridades com os seus corpos. Então, o primeiro é Atote, e ele tem um rosto de ovelha. Então, quando essas autoridades elas se expressam de alguma aparência, na forma de uma ovelha. O segundo é Eloaio, e ele tem um rosto de burro. O terceiro é Astafaios, e ele tem um rosto de hiena. O quarto é Iaô, e ele tem um rosto de dragão com 7 cabeças. E o quinto é Sabaô, e ele tem um rosto de serpente, uma naja. O sétimo é Adonim, e ele tem um rosto de macaco. Ou o sexto, o sétimo é Sabeb, e ele tem um rosto de fogo brilhante. Esses são os 7 da semana, né? Então, cada dia da semana aí tem um arconte que tem uma certa influência, vamos dizer assim. E ele nomeou cada
poder, começando pelo mais alto. Então, bondade, com a primeira autoridade, que é o Atote. Previsão, com a segunda, que é o Eloaio. Divindade, com a terceira, que é o Astafaio. Senhoria, com o quarto, Iaô, né? E o reino, com o quinto, Sabaô. Então, até ali no quinto, a gente vê que são sentimentos bons, né? Então, a gente vê que ele colocou a bondade numa autoridade, ele colocou a previsão, né? Que é aquele que vai prever as formas de sustentar, né, as outras emanações que vierem no Aeon. A divindade, né, que ele fala ali, ó, divindade, ele colocou os sentimentos de divindade, ele colocou sentimentos de senhoria, então de servir, vamos dizer assim, de pensar, né, em toda a gestão disso tudo. Então ele colocou o reino, o poder do reino, né, em Sabaoá. E daí depois, a partir dali, ele fala que ele colocou a inveja com o sexto, a compreensão com o sétimo, e estes têm um firmamento correspondente a cada eão do céu, né? Então, tem também sentimentos ali negativos ali no meio, como a inveja, né? Tá ali. E colocou cada um desses, são as 7 autoridades que ele colocou nessas regiões, então, né? Que ele chamou de céus. Agora, o arconte, que é penumbra, ele fala que é o primeiro, né? Que é o que a mãe emanou primeiro, que a protenóia emanou primeiro. A protenóia, na forma de Sofia, emanou. Ele tem 3 nomes, então estão aí os 3 nomes dele. E ele é ímpio em sua arrogância. Então ele era arrogante, porque ele disse: eu sou Deus. Ele emanou todos esses filhos. Ele disse: eu sou Deus e não há outro Deus além de mim, pois ele é ignorante da força dele e do lugar de onde ele veio. E os arcontes criaram 7 poderes para eles mesmos, e os poderes criaram para si 6 anjos cada um, até que se tornaram 365 anjos. Então, Jesus deu um número, 365 arcontes, né? É o que existem nos 7 reinos que estão nos céus. E não esquecendo, então, que existe, né, o caminho do meio entre esses reinos, que tem reinos e os reinos profundos, que ele chamou de o reino de Hades e ali o reino de Belial, né? Então, e tendo criado tudo, ele organizou de acordo com o modelo dos primeiros Aeons que tinham surgido, para que ele pudesse criá-los com aqueles indestrutíveis. Não porque ele tinha visto aqueles indestrutíveis, mas o poder dentro dele, que ele tinha tomado da sua mãe, produziu nele a aparência do cosmos. Então ele simulou, né, uma aparência de cosmos, como ele nunca viu, ele não conheceu, porque como ele é ignorante, ele não quis saber da mãe, ele quis se emanar para bem longe dali, então ele não conheceu. Mas o que existia da mãe nele, da protenóia nele, fez com que ele organizasse essas coisas todas, esses planetas todos, como se fosse um cosmos. E quando ele viu a criação que o rodeava e a multidão dos anjos em sua volta que tinha vindo através dele, ele disse para eles: eu sou um Deus ciumento e não há outro Deus além de mim. Mas Jesus explica para João, anunciando isto, ele indicou aos anjos, que são 365, né, que o servem, que existe outro Deus, porque se não houvesse outro do que ele teria ciúmes, né? Então ele sabia, lógico, né? Ele não contou para as autoridades que ele tinha uma mãe, que ele foi mandado uma mãe, que ele conhecia a mãe, que ele tinha uma região superior à luz dele, que é o Barbelo. Ele não contou nada disso. E emanou essas 365 criaturas, colocou na forma de um cosmos.
E perceba, ele emanou então sentimentos duais, né? Ali então que começou a dualidade. Perceba que a dualidade ela não vem do Deus, do Pai de Jesus, né? Do Pai de Cristo, do Altíssimo. O Altíssimo, ele é sempre bom, só sensações, pensamentos positivos, bons. Quem emanou foi então o filho de Sofia. E a mãe começou a se mover para lá e para cá. Então, essa sabedoria que estava no barbelo, ela começou a ficar, então, preocupada com isso. Porque ela percebeu a deficiência quando o brilho da luz dela diminuiu. E ela ficou escura, porque seu cônjuge não havia concordado com ela. Então ela percebeu que ela não tinha feito uma coisa boa, que ela tinha produzido esse ser e que esse ser tinha emanado então no cosmos, né, que ele estava, sentimentos não bons que acabou, né, de certa forma, acaba contaminando todo o cosmos, né, todos os aions. Então Deus Altíssimo, mas assim, né, o Pai, né, Pai de Cristo, não ficou feliz com isso. E ela percebeu quando ela sentiu então que a luz dela não estava mais tão brilhante. E eu disse, Senhor, o que significa? Ela se moveu para lá e para cá. Então Jesus sorriu e disse, não pense que é como Moisés falou sobre as águas. Não, mas quando ela havia visto a perversidade que tinha ocorrido e o roubo que o filho dela tinha cometido, ela se arrependeu. E ela foi dominada pelo esquecimento da escuridão, da ignorância. E ela começou a ficar envergonhada. E ela não ousou retornar, mas ela estava circulando e a movimentação é o ir para lá e para cá. Então essa sabedoria, essa parte da sabedoria, esse avatar dessa sabedoria proteoléia que existia no barbelo, essa parte do barbelo que quis emanar esse ser, se envergonhou e com isso ela também ficou escura, tipo ela perdeu luz, perdeu uma parte do barbelo, ficou, né, escurecida, porque ela estava triste, envergonhada, ressentida do que havia feito. E aquele arrogante tomou o poder da mãe dele, porque ele era ignorante, pensando que não havia outro além da mãe dele. Então ele não conhecia, né? Nem Jesus, nem o Cristo e nem o Pai de Cristo. E quando ele viu a multidão dos anjos que ele havia criado, então ele se exaltou acima deles. E quando a mãe reconheceu que a vestimenta da escuridão era imperfeita, aí ela soube que seu cônjuge não havia concordado. Ela se arrependeu com muito choro e o pleroma inteiro escutou a oração de arrependimento dela. E em nome dela, eles solicitaram a bênção do Espírito puro e invisível. E ele consentiu. Né? Então ela chorou, né? E todo o pleroma, todos os universos, todos os seres invisíveis, né? Todos os autogerados, todas as criaturas do bem que existiam até então, inclusive esses 365 anjos, escutaram essa oração da mãe, pedindo perdão, pedindo de arrependimento, né, ao pai. E ele então consentiu o arrependimento à mãe. E quando o Espírito invisível havia consentido, o Espírito Sagrado, a partir do pleroma deles inteiro, derramou a bênção sobre ela, porque não foi o cônjuge dela que veio, mas ele veio até ela pelo pleroma, para que ele pudesse corrigir a deficiência. E ela foi levada não para o seu aion, mas para um lugar mais elevado do que o filho dela, para que ela esteja no nono céu, até que ela tenha corrigido sua deficiência. Então é isso, né, que os apóstolos até perguntam, mas se Pisces era um dos 24 criadores, Pisces Sofia, né, do livro do Evangelho, se ela era um dos 24 invisíveis, um dos 24 criadores imortais que Deus Altíssimo emanou, porque ela estava no nono Aeon, né? Nessa região dos arcontes ali. Então, porque, né, ela teve essa perda de
energia, vamos dizer assim, essa perda de divindade, né? Por ela ter conhecido a vergonha, por ela ter passado por essa situação, mesmo Deus perdoando ela se arrependeu, né? E ela então foi levada para um nono Eon. Então é isso que em Peixe Sofia Jesus conta, né? Essa queda de Sofia no Aeon, né? Essa queda de Sofia no Aeon, que ele vem salvar ela, e ele diz que tudo foi muito registrado, essas sensações que estavam aí no pleroma foram registradas como os salmos por Davi, né? Então que ele sentia essas sensações no pleroma e que ele registrou isso com os salmos de Davi. E uma voz veio do Aeon, céu sublime. O homem existe e o filho do homem também. E o chefe arconte ouviu isso e achou que a voz tinha vindo da mãe dele. Então, por que ele fala isso, né? E os outros arcontes falaram para ele, né? Olha, existe o homem, existe, e o filho do homem também. Porque quando Deus veio na forma de um avatar, ele enviou uma parte da luz da sabedoria dele, da região onde ele estava, para então socorrer Sofia, né? Essa parte do barbelo que se entristeceu por ter emanado então esse ser, ele veio, e então ele veio na forma de um homem, né? Ele e Cristo, na forma de um homem, na forma que nós temos hoje, né? No formato que nós temos hoje. E os outros então falaram para ele, e ele achou que isso tudo era alguma coisa, né, vinda da mãe, porque ele não conhecia outros seres a não ser a mãe dele, né? Então ele fala assim, ó, que a mãe pai perfeita e sagrada, a previsão completa, a imagem invisível que é o pai de tudo e através do qual surgiu tudo, o primeiro homem, porque ele revelou sua aparência numa forma humana, né? Então ele quis vir nesta forma. O universo inteiro do arconte-chefe estremeceu e os alicerces do abismo balançaram, e o fundo das águas que estão sobre a matéria foi iluminado pelo aparecimento da imagem dele, que havia sido revelada. E quando todas as autoridades e os arcontes-chefe olharam, eles viram a região inteira do fundo que estava iluminada, e através da luz eles viram a forma da imagem na água. E ele disse para as autoridades que o servem: venham, vamos criar um homem. Então quem disse isso é o filho de Sofia. Ele disse: venham, vamos criar um homem de acordo com essa imagem e de acordo com essa forma, para que a imagem dele se torne uma luz para nós. Então eles viram que essa luz deles era muito forte, né? E que iluminou tudo, né? Todo o cosmos, a água que ele está falando aqui, não é a água propriamente dita, né? É a água do que estava embaixo, né? Toda a matéria escura do universo, né? Isso é a água, né? É um monte de partículas onda e partículas matéria onda, matéria. Tudo ficou iluminado na presença de Deus. Então ele trouxe todo o bem, toda a bondade, todo esse sentimento, né? Ele trouxe quando ele veio. E aí eles queriam então se apropriar desse poder, e eles acharam então que se eles criassem um ser, ele ia conseguir aprisionar essa luz que agora estava aí pelo Aeon, né? Ele ia aprisionar essa luz nesse ser, né? E aí eles iam dominar esse ser e ter essa luz. E eles criaram, então, Jesus diz, por meio dos seus respectivos poderes, de acordo com as características que foram dadas, e cada autoridade forneceu uma característica nos moldes da imagem que ele tinha visto na forma natural. Eles criaram um ser segundo a aparência, eles criaram uma aparência igual à do primeiro homem perfeito. E eles disseram:
Vamos chamá-lo de Adão, para que o nome dele se torne um poder de luz para nós, né? Então, era isso que eles queriam criar um ser, e eles achavam então que bastava criar esse ser, que eles iam conseguir aprisionar essa luz que veio junto então com o avatar do pai, né, na forma de um homem. Eles iam aprisionar e eles iam conseguir controlar esse grande poder, essa grande luz, né, através desse ser. Só que nesse Adão que eles criaram, esse Adão não andou. Então Jesus fala que ele não teve movimento nenhum. Ele não andou, ele não tinha ação nenhuma. E então ele vai dizer, né, que ele vai induzir, né, a esse filho de Sofia aí a soprar na boca desse Adão para que esse Adão tenha vida. Então esse Adão vai ganhar uma parte da protenóia da mãe, só que uma protenóia imperfeita, porque o que esse filho de Sofia ganhou já era uma protenóia que vinha sem a aprovação do pai, né? Foi um conhecimento, uma sabedoria que veio junto com a ignorância, né? Então foi essa protenóia que estava nesse filho de Sofia, e foi essa que ele, ao soprar na boca desse ser que ele havia criado, desse Adão, ele passou para esse Adão essa protenóia, né? E aqui está um outro texto apócrifo chamado Realidade dos Arcontes, né? Para a gente ter uma ideia aqui que esse aqui é um outro texto apócrifo, também da Biblioteca de Nag Hammadi, mas que fala da realidade dos arcontes, né? Então ele fala assim, ó, ele fala que esse governante, esse filho de Sofia, ele era um ser andrógeno, que ele fez um vasto número de reinos e uma extensão de reinos sem limites. Ele criou um monte de reinos e uma extensão de reinos sem limite. E ele completou a criação de descendentes para si e criou para si 7 descendentes andrógenos. Então ele criou 7 à imagem dele. E ele disse à sua descendência: sou um Deus na totalidade. E Zoe, que é a vida, a filha de Pish-Sofia, então é o que Pish-Sofia, que está na região do Barbelo, né, emanou, né, para vir consertar as coisas quando ela percebeu isso, né, que estava errado. Então foi o que ela emanou. Foi essa filha dela, essa emanação dela, essa Zoe, que recebeu o nome de Sofia. E na verdade é ela, né, que fez a história do Evangelho de Pish-Sofia, onde Jesus fala da Pish-Sofia, essa Zoe, né? Então, essa Zoe, que é a vida de Pish-Sofia, que é uma emanação de Sofia, que ainda está lá no Barbelo, né? Mas essa Zoe é um avatar da Sofia, que veio corrigir tudo, né? Disse para ele: olha, não é bem assim, você está enganado, né? E ele soprou em seu rosto a sua respiração e tornou-se um anjo de fogo para ela. E aquele anjo amarrou então, né, esse ser e o lançou no Tártaro, abaixo do abismo. Então, que para reparar tudo isso, esse anjo, essa Zoe, que é a filha de Sofia, veio e rebatou, né? Isso aqui já em outro texto apócrifo chamado Realidades dos Arcontes, ela rebatou ele para a região mais baixa do Tártaro, uma região do abismo. Agora, quando sua descendência, o Sabaô, né, que era aquele, então, né, que Jesus fala que tem a aparência de uma imagem, viu a força daquele anjo, ele se arrependeu e ele condenou seu pai e sua mãe. O que importa? Ele a detestava, mas cantava canções de louvores para Sofia e sua filha Zoe. E Sofia e Zoe o pegaram e o encarregaram do sétimo céu, abaixo do véu, entre acima e abaixo. Ele foi elevado, Sabaô, né? Não que ele gostasse, está dizendo aqui, de Sofia e de Zoe, né? Mas que por ele ter visto o que aconteceu com o pai dele, que ele julgava super poderoso, então ele começou a fazer uma aliança, vamos dizer assim, uma associação, uma
um acordo com Sofia e Zoe, que colocaram ele então no sétimo céu, né? Então o Sefirot mais alto da Cabala. E esse lugar onde ele ficou então é um lugar onde acima dele você já vai estar rasgando o véu, você já vai estar num lugar onde se sabe tudo, né? E ele disse, então eles falam, né? Ele é chamado de Deus das forças, Sabaoth, pois está acima das forças do caos, pois Sofia o estabeleceu, né? Então esse Sabaoth fez um acordo com Sofia e com Zoe, né? Para poder restaurar tudo. E ele que ficou, então, de certa forma, comandando, né, essa região aqui, né? Agora, quando estes eventos aconteceram, ele fez para si uma enorme carruagem de querubins de 4 faces, e infinitos anjos para atuarem como ministros, e também harpas e liras. E Sofia pegou a sua filha Zoe e a fez sentar-se sobre o seu direito de ensiná-lo sobre as coisas que existem no 8º céu, e o anjo da ira ela colocou à sua esquerda. Então, é exatamente, né, o que ocorre se você conhecer um pouquinho lá do que é tal Cabala, né? Então, ele tá lá no Sefirot, no mais alto Sefirot. À direita está a Zoe sentada, né, ensinando ele as coisas do 8º céu, então trazendo para ele toda uma consciência, uma personalidade divina. E à esquerda está o anjo da ira, né? Para que então essa aliança não seja desfeita. E ele está como governante, então, de todos os sefirotes que estão abaixo, inclusive da terra. E essa história eu achei interessante trazer, porque ele fala então que ele criou para si uma carruagem enorme, de querubins de 4 faces e infinitos anjos. E eu achei interessante trazer isso porque isso está dentro da visão do profeta Ezequiel, né? Só para a gente tentar relacionar os vários textos apócrifos com esse evangelho apócrifo de João, para a gente ver que eles não eram um monte de coisa desconexa um do outro, e que se somados e colocados assim numa certa convergência, eles até mostram uma lógica, porque olha só, na Bíblia está escrito no texto canônico uma visão do profeta Ezequiel de Deus, do Deus do Antigo Testamento. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte. Raios saíam de uma nuvem enorme. Em volta da nuvem, o céu estava em fogo, e no meio do fogo havia uma coisa que brilhava como bronze. No meio da tempestade, vi o que me pareciam 4 animais. A sua forma era de gente, porém cada um tinha 4 caras. Interessante, né? Ele havia criado uma grande carruagem de fogo e querubins com 4 faces. E aqui Ezequiel também fala que ele viu uma aparência, parecia uma aparência humana, mas na verdade eles tinham 4 caras e 4 asas. As pernas deles eram retas e tinham um casco que eram parecidos com casco de touro e que brilhavam como bronze polido. Além das 4 caras e das 4 asas, cada um tinha 4 mãos de gente, uma debaixo de cada asa. 2 asas de cada animal estavam abertas, com as pontas tocando uma a outra. Assim os animais formaram um quadrado e andavam em grupo, sem virar o corpo, né? Ainda ele fala lá, né? Acima da. Ele fala outros trechos, esse trecho está na Bíblia, né? Ele fala que acima da cobertura curva, né? Então ele fala de uma carruagem de fogo, e acima dessa cobertura curva dessa carruagem, né? Havia uma coisa parecida como um trono feito de safira,
Nele estava sentado alguém que parecia um homem e que brilhava como se fosse bronze no meio do fogo. Então era um ser de fogo. Então ele não viu a aparência, ele viu um ser de fogo sentado nesse trono que estava lá na carruagem. Todo ele brilhava com o mesmo clarão do fogo, e a sua luz tinha todas as cores do arco-íris das nuvens. Esta era a luz brilhante que mostra a presença da glória. Então ele continua lá na Bíblia, né? Então prova muito claramente que era Saboá, né? Que Ezequiel viu e que ele se denominou como Deus, né? Então Saboá, em Pisce Sofia, Jesus fala que ele é o digno, que está na região da direita, que ele é bom, que está em ti, aquele que batizou a humanidade e pôs paz entre os filhos de Deus e os filhos da luz. Então, esses filhos de Deus que ele fala, os filhos, né, desse emanado de Sofia. E os filhos da luz, então, são eles, né, as emanações perfeitas do primeiro poder. O poder de Sabaó resultou no corpo que Jesus assumiu, não Cristo. Jesus era um, Cristo sempre foi o autogênese, né? Então ele se Sabaó que criou, né, ali o corpo, né, pelo seu poder, o corpo de Jesus. Então ele diz que ele é bom, que ele é um Deus, é o Deus então do Velho Testamento, é aquele Deus de Abraão, depois o Deus de Moisés, depois, né, aquele Deus que fez da sua forma, né, que ele conseguiu então aprender, que ele conseguiu entender, né, tendo as suas dificuldades, pois ele foi emanado do filho de Sofia, que já era uma protenóide perfeita, porque não tinha a consentimento do pai. Então ele foi emanado uma protenóide só de, de Sofia, né, sem consentimento do pai. E ele, ao seu modo, então ele tentou ajudar, né, a humanidade até então que Jesus veio e assumiu o seu papel dentro da humanidade, né? Que a gente vê claramente a distinção entre o Deus, né, que Jesus apresenta no Novo Testamento, que é um Deus de bondade, um Deus de poder de bondade, perdão, de dar outra face, né, do que o Deus do Antigo Testamento, que é um Deus que ele se vinga, né? Ele se vinga, ele fica raivoso. Ele quer o bem, ele quer fazer o bem, ele quer que as pessoas sejam boas, ele estabelece várias normas para que isso ocorra, né? Coloca um monte de leis, então a gente vê, e os homens acrescentam outras, né? Então Jesus até fala uma vez que o Talmud, né, é um monte de lei, de norma que os homens inventaram, então que Deus veio e falou uma coisa, eles quiseram colocar, sei lá, 600 outras, né? Então, para que o homem seja bom, na verdade, mas cria-se daí, então, uma certa, vamos dizer assim, uma certa arrogância, prepotência, né? Vamos dizer assim, uma certa ignorância, como Jesus mesmo diz, na forma de como isso tudo é feito. Jesus veio, né, mostrar uma outra forma de sabedoria, de amor, de paz, né, de um caminho de luz, né, realmente mostrando aí a diferença entre o cérebro reptiliano, né, que então é a autoridade emanada da serpente, por mais que tenha sido elevado por Sofia, né, pelo Pisce Sofia, que é a região do Barbelo, tinha sido elevado do cérebro de Jesus, que é um anjo de luz perfeito, né? Então, voltando lá na nossa Evangelho apócrifo de João, né? Então a gente tem lá, este é o número dos anjos junto deles, são 365. Eles todos trabalham nisto até que membro a membro o corpo material e natural foi concluído. Agora há outros no comando das paixões restantes, as quais eu não mencionei a você, mas se você quiser conhecê-los, está escrito no livro
Zoroaster, e todos os anjos e demônios trabalham até que eles haviam construído o corpo natural e o produto deles ficou completamente inativo e imóvel por um longo tempo. E quando a mãe quis reaver o poder que ela havia dado ao arconte-chefe, ele fez uma petição à mãe do todo, que é muitíssimo misericordioso. Ele enviou por meio do decreto sagrado as 5 luzes abaixo para o universo dos anjos e do arconte-chefe. Eles o aconselharam que eles deveriam acionar o poder da mãe, e eles disseram para assopre no rosto dele algo do seu espírito, e o corpo dele se erguerá. E ele soprou o rosto dele, o espírito, que é o poder da mãe dele, mas ele não sabia disso, pois ele existe na ignorância. E o poder da mãe saiu de e entrou no corpo natural, o qual eles haviam produzido segundo a imagem daquele que existe desde o início. O corpo se moveu e ganhou forma e era luminoso. Então, quando, ele soprou a protenoia que existia dele, ele não sabia disso, mas é ela que dá luz ao corpo, é a alma. É essa energia que nós temos, que é visível para alguns conseguem ver. Nós temos 7 corpos áuricos, os corpos mais, vamos dizer assim, mais externos a esses 7 corpos áuricos, é possível de alguns enxergar. Existem até aquelas fotos Kirlian, que conseguem registrar essas emanações, que nós emanamos, que é essa luz que está dentro do nosso corpo e que mantém essa matéria, que sem essa luz não é nada, Bom, gente, então esse é o Evangelho Secreto de João, primeira parte. Agora, para a gente entender o que aconteceu com o homem, então agora o primeiro homem emanado pelo filho de Sofia estava ali no mundo. E agora? O que aconteceu? Então, essa vai ser a parte 2 do vídeo. Então, fiquem aí com essa primeira parte, porque é bem longa essa história. E no próximo vídeo, então, nós falaremos mais sobre isso. Um abraço, fiquem em paz.